Salve pessoal do Itaquera na Cena, nós somos a companhia Malas Portam, uma companhia de contação de histórias. Eu sou o Edgar Jamelão, percussionista, sonoplasta, carregador e fazendo um pouquinho agora de contação de histórias. Estou começando. Tá aí. Eu sou a Michele Mi, contadora de história na companhia Malas Portam. Eu sou a Rita Ritovski e sou violoncelista. Sou Marlon Chukrutz, eu sou contador de histórias. Bom, a nossa companhia começou em 2007, foi um encontro de saberes, onde nós já nos conhecíamos, mas não tínhamos o intuito de montar uma companhia. Nessa época eu trabalhava como educador no centro social e eu já contava histórias e eu comecei a ter muito treco na minha mão e eu fiz a primeira mala, que era uma mala chamada mala treco, onde eu tinha que guardar meus trecos. Depois foram sendo feitas outras malas, porque eu vi que dava para guardar outras coisas em outras malas, que aí veio a mala bola, a mala invisível, que inclusive está aqui, a mala invisível. Depois a gente fez a mala tecido e a mala livro, que terminamos esse ano, a mala livro com a mala tecido. E as pessoas foram entrando em 2011, então aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a arte de contar histórias. E aí em 2011 começou a ter uma procura bem grande com relação a isso. E nós tivemos uma surpresa de ter recebido um convite de se apresentar dentro de uma escola, onde o Jamelão, corajosamente, foi se apresentar com a gente, porque a gente ensaiamos 2 vezes e fomos direto para o espetáculo e dali não falamos mais. A Michele entrou depois, veio a Cris, veio o pessoal da produção, a Aurora, o Beto, o Humberto, que é nosso poeta, ele já estava desde o começo da companhia, fazendo as músicas, porque a gente tem algumas músicas, escreve as letras das músicas. E meu pai, que é o artesão, temos o Toiço, que é um brincante também da companhia, um dançarino nosso, né? E temos a Cris, que é uma palhaça, que ela faz uma pesquisa de palhaço para contar a história com palhaço, que é uma forma bem diferente, assim, que é uma descoberta que ela se descobriu quando ela depois começou o trabalho dentro da companhia. Eu entrei na companhia Malas Portam, surgiu uma apresentação numa escola que o Marlon me convidou. Nós ensaiamos 2 dias antes da apresentação e no dia que nós fomos fazer essa apresentação na escola foi uma coisa muito inusitada, porque nós separamos todo o nosso material para levar, os instrumentos, e no dia que a gente chegou lá, a gente não levou o bongô e nós levamos o pedestal do bongô. Então o que a gente precisou fazer? Pegamos um tamborzinho na escola e fizemos um som com o tambor Para 400 pessoas. Para 400 pessoas, isso é verdade. E foi uma coisa muito louca esse dia, que aí depois a gente ia numa festa de uma criança depois, e a gente acabou levando esse tamborzinho também pra festa, depois teve que voltar para devolver o tambor. Foi quase um mês com um tamborzinho, que era um tamborzinho bom até, né? Tamborzinho legal, de brinquedo, mas era bom. E aí foi aí que a gente viu que dava certo. Porque se a gente passou por aquele desafio, né, acho que... Logo de cara foi um desafio extremo, complicadíssimo pra gente. Foi uma delícia. Foi A ótimo. galera curtiu e a gente falou que dava, e a gente começou a estudar, a ensaiar mais. E agregar outras coisas no espetáculo também, porque nessa primeira vez que a gente fez foi só música, né? E eles ficavam fora do espetáculo, né? Os dois ficavam fora do espetáculo e eu ficava no palco. A ideia é que eles entravam depois, mas depois a gente viu que o interessante é que a gente estivesse chegando no mesmo espaço lúdico ali, né? Como chegando com os viajantes. Foi aí que nasceu o espetáculo Viajando com a Mala Treco. Foi o primeiro espetáculo. Foi o primeiro espetáculo da companhia. E a gente começou, na verdade eu entrei na companhia também, a gente já tem uma amizade que já vem de longa data, mas nessa troca de experiência que a gente tem, né, um com o outro, nas visitas, e aí a gente vai, né, contando como é que estão as coisas, e eu fui me interessando cada vez mais, fui buscar informação de como é o contar história, né, ou a riqueza que é contar história, né, o que é isso dentro da nossa cultura brasileira, e aí fui me aprofundando cada vez mais, e aí tive essa oportunidade de compor a companhia Malas Portam, e hoje eu tenho, né, essa questão de contar a história e cada vez mais, né, trabalhar a oralidade, reforçar isso. E aí eu tive uma grande oportunidade também de vivenciar, né, muitas das histórias, e eu tive a oportunidade de ir para a África, e lá eu pude sentir um pouquinho das histórias, e essa experiência eu compartilho com a companhia, e aí a gente também tem um espetáculo Passando Histórias, que a gente traz um pouquinho dessa experiência, e foi
grandiosa e a gente multiplica ela. Então, eu comecei a tocar cello na companhia Malas Cortam depois que eu comecei a trabalhar com um programa de educação musical, e aí eu conheci o violoncelo. Só toco violoncelo há 2 anos, muito pouco. Eu digo sempre que eu estou estudando violoncelo. E assim, quando vi o violoncelo, me apaixonei pelo instrumento, e a gente, na música, que é a música do Sapo, o Marlon, na beira da lagoa, o Marlon me passou as notas e aí eu fui tocando umas 3 notinhas que são bem básicas, e aí comecei a estudar mais pra ver se a coisa deslancha. Você tinha um professor, não? E eu tinha um professor, comecei a estudar como professor particular, né? Apesar de ter um início no violoncelo muito tarde, né? Com 30 anos de idade. Mas eu ainda acho que eu vou conseguir tocar o violoncelo, pelo menos pra poder contar histórias com ele. Então, as malas, a gente deu início com a mala treco, né? E foi bem interessante a história da mala treco, porque o Humberto, que é o nosso compositor, ele tinha uma mala, que era da irmã dele, que ia ser jogada fora, e a gente estava à procura de uma mala grande, de viagem, bem antiga. E ele falou, temos uma mala. Quando a gente pegou essa mala, tinha acho que umas 20 baratas quando a gente abriu. Tivemos que lavar essa mala, nós transformamos ela novamente por dentro. Tanto que por fora mesmo, ela é bem gasta, muito suja, antiga mesmo, bem surrada, né? Significa que é a nossa bagagem. Né? A nossa história está ali. E é interessante que essa coisa de quando abre, essa coisa mágica que tem dentro dela, né? E lá tem vários trecos dentro da mala treco. Então, com a mala treco, a gente tem um espetáculo que se chama Viajando com a Mala Treco, que a me citou. E esse espetáculo ele é bacana porque a gente trabalha com os trecos que tem lá dentro. Então são 3 histórias, que uma é uma história cantada que é com Conipete, que é a história da Na Beira da Lagoa, uma outra que é com Barbante, que é a história da minha mãe, um sonho da minha mãe, e a outra é um pontinho que é com dobraduras, que eu faço com uma folha de sulfite. E depois a gente tem uma experiência com o Dr. Kakayovski, que é um cientista que sai dentro da mala treco, que ele faz experiência com o público e com algumas coisas que tem dentro da mala treco. E aí depois veio a mala invisível, que a mala invisível são os nossos pensamentos, a nossa bagagem que cada um leva consigo, né? A criatividade, a unicidade, e a gente desenvolve alguns projetos em relação à mala invisível. Ela existe também, que é Materialmente ela existe. É uma mala de edredom, né? Uma mala de edredom. Mas quando não tem ela fisicamente, é o nosso pensamento. Então a gente tem um espetáculo chamado Passando Histórias da África, que a gente faz com a mala invisível, que a gente tira as histórias dentro da mala invisível. Como a Michelle teve essa oportunidade de ir para a África, então ela trouxe as histórias de lá, nós catalogamos as histórias, pensamos quais histórias contar, o surgimento do mundo, né, umas fábulas do Cocô Carinhola. Aí depois a gente acabou fazendo a mala bola, que ainda é uma incógnita pra gente, porque a gente fez muitas brincadeiras com a mala bola, mas a gente ainda não montamos nenhum espetáculo, construímos uma história. O espetáculo com ela ainda é um desafio grande pra gente. E também ela foi feita de papietagem com uma bexiga gigante. Meu pai começou a fazer, meu pai é o artesão da companhia, ele começou a fazer com cola e jornal. Depois puxamos a bexiga e virou uma bola que depois a gente colocou EVA e depois couro, e dentro tem umas bolsas que tem bolas de formas diferentes. Depois vem a mala tecido junto com a mala livre. A mala tecido ela é um biombo, né, que ela é fechada de 1,10 m, que ele fica de 1,90 m aberto, e que tem fantoches lá dentro e saem tecidos lá de dentro. Então a gente já tem um espetáculo que é Viagem Lúdica, né, que é uma palhaça. A Cris ela sai de dentro da mala tecido, que tem uma apresentação de história que chama A Rainha das Cores, né, que ela vai trabalhando com os tecidos, com as cores. A mala livro também é uma mala que a gente tem muito carinho por ela, porque tem uns 114 livros lá dentro, tem 6 páginas, entre essas páginas tem uma página que é uma página internacional de livros internacionais que são amigos nossos que vão viajando para o exterior e nos trazem essa mala de livros para dentro da mala. E é bacana que a gente faz um material também com papietagem. A gente ganhou no meu sogro, eu sou casado com a Rita, e o pai da Rita ele nos deu um fogão
a gente viu a caixa, né? A gente viu a mala livre quando a gente recebeu quando a gente fogão, foi, a gente O presente viu a foi mala a caixa livre. do fogão. Na verdade, não foi o Ficou fogão. mais contente com a caixa do que com o fogão, na verdade. E aí a gente fez com papelagem, cortamos depois e fizemos ela. Hoje ela é um livro, que é um livro. É um São livro 6 gigante. páginas, né? Que as páginas saem de lá de dentro. Então a gente conta histórias com os livros Faz a e mediação depois faz de mediação de leitura, que é um trabalho nosso de oralidade com a escrita também, que é uma preocupação nossa de fazer uma coisa mais prazerosa, né? Não só para criança, mas para qualquer pessoa, o quanto é gostoso ler, o quanto pode ser interessante, porque a gente ainda tem um certo problema nessa coisa da leitura, né, da escrita, parece ser uma coisa meio que longe da gente, né? Isso, na verdade, está muito perto, né? E aí tem e aí tem o espetáculo Mala Livre e Suas Histórias, né, que a gente conta essas histórias, depois a gente faz a meditação. E o grande projeto que a gente tem é um espetáculo musical, que é juntando todas as malas, que se chama A Grande Viagem Lúdica, que aí estaremos todos nós no palco, que vai ser uma coisa bem maluca mesmo, com as músicas de composições nossas mesmo. São 12 músicas. Então acho que é interessante falar que com esses 4 anos de estudo, né, foi muito gostoso depois que a gente começou a dar início às apresentações, porque aí foi uma coisa que foi chamando a outra, Então deu início lá na escola, que o Jamelão já citou, e aí depois a gente acabou indo para vários lugares, e alguns lugares até inusitados, né, como o metrô, e acho que foi a experiência mais maluca nossa, porque nos apresentamos às 5 horas da tarde, no metrô Paraíso, horário de pico, então foi no primeiro momento que a gente descobriu o quanto era importante a escuta e o olhar, né? Que a gente, no primeiro momento, na primeira apresentação, a gente ficou muito assustado, porque as pessoas passavam muita gente, alguns ficavam, outros iam embora, então a gente não entendia como era isso, até porque a gente estava lotado, de repente não tinha ninguém. A gente já tava com essa coisa de, vamos, não, as pessoas sentem e assistem a gente, né? Não, vai e vão na hora que querem. Porque no metrô a galera tá com horário, né? Tá Tem com gente que horário. indo E voltando tem todas pra as casa. interferências, né? Tinha um ar-condicionado enorme na nossa frente de tudo, atenção senhores passageiros, tinha o pessoal, né, andando pra lá e pra cá. Do metrô mesmo, foi complicado, mas foi um puta desafio que a gente fez a primeira vez que o Marlon falou, a gente ficou assustado, mas nós recebemos convite para fazer de novo. Então a gente falou, vamos que vamos, porque a gente tem muito que aprender ali e realmente a gente aprendeu muito ali no metrô. E aí também teve a TV Cultura também, que eu acho que foi muito legal, porque foi ao vivo também, né? Foi um programa ao vivo. Nós fizemos 2 vezes, na primeira vez foi ao vivo, então imagina, a gente... E foi muito rápido as coisas, sabe? Uma coisa foi chamando a outra, as pessoas foram vendo e aí foram chamando. A gente, né? E aí dessa apresentação do TV Cultura a gente acabou conseguindo um espaço no Centro Cultural Vergueiro também. Abriu uma grande porta, né? Abriu uma porta e a gente conseguiu abrir uma porta gigante porque foi, na verdade, um tio da Aurora acabou gravando no aparelho de TV dele, depois ele colocou uma câmera na frente da TV e gravou e a gente colocou esse vídeo na internet. E foi através desse vídeo que a gente conseguiu entrar no Centro Cultural, né? Que o pessoal conseguiu assistir a gente e saber. E aí depois fomos convidados novamente para a TV Cultura e as escolas. Agora, recentemente, a gente foi convidado para ir para o Sesc, né? E tá rolando, a gente fez na viradinha esportiva. Esse ano fomos 2 vezes. Praças, né? Esse ano a gente foi para um festival de afrocontação de histórias, que foi bem interessante, né, amigo? Foi muito interessante. Compartilhar, né? Assim, na verdade a gente fez uma troca também de experiência lá. Sim. Foi riquíssimo. Viu e contou a história. Várias maneiras de contar histórias. E aí, hoje eu cheguei da Colômbia, que recebemos também um convite para participar do Festival Internacional de Contadores de Contos dos Cuentos, que são contadores de histórias de 10 países, e eu e mais a Simone representamos o Brasil. Simone Grande, que é da Companhia Minas do Conto, né? E a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo. Acho que às vezes eu acredito muito numa coisa que o Carlos Godoy falou uma vez para mim, que se a gente quer, tem que jogar pro cosmo. E a gente tá só jogando pro Cosmo e pegando as coisas que a gente quer mesmo de verdade, tá rolando, acho que tá Cosmo acontecendo. tá recebendo várias coisas. E aí também tá rolando alguns projetos, né? Projetos também com algumas instituições, projetos de oficinas também que a gente começou a desenvolver. Oficinas para adultos, E para pra agentes crianças. comunitários de saúde e oficinas para crianças. Crianças e adolescentes. A gente tem algumas coisas de pesquisa, como a gente desenvolve as pesquisas nos nossos espetáculos. Então hoje a gente leva em 4 fontes. Uma que é o circo, que é a
diz, ela pesquisa a parte do palhaço. Nós temos o teatro, temos a música e a literatura, que é onde vem as histórias para que possamos contá-las. Né? Também no desenvolvimento como companhia, a gente gosta muito de 3 coisas, assim, que o primeiro é o encontro dos saberes, que a gente sempre está ao encontro de saber com todo mundo. O segundo é a troca, porque não adianta só ter só esse encontro sem ter essa troca. E a terceira é o humano mesmo, é o ser, né? A gente precisa ser. A gente está com muito essa coisa o sentir mesmo, do sentir, eu estou aqui, o ser humano mesmo, né? Essa é a grande virtude nossa. Até por isso que a gente tem essa coisa das malas, né? De cada um tem a sua bagagem. Independente se você tem 6 anos, se você tem 80 anos. Acho que cada um tem a sua experiência para ser contada. E é por isso que as bagagens estão aqui para a gente abrir e mostrar e trocar essas experiências. Isso que o Neymar falou, tem pessoas de qualquer idade, desde uma criança até um senhor de idade que tem muito para ensinar pra gente. Essa troca é fundamental, é algo que a gente respeita muito e acredita muito, que a troca de saberes, de conhecimento é fundamental para a gente poder crescer como pessoa, crescer como espiritualmente, como pessoa. Eu acho que é bem por aí. A gente não tem uma referência só, né? Uma coisa que, no teatro a gente tem tal referência, tal, não é. A gente busca um pouquinho de tudo. Tudo que tem aí acontecendo a gente vai ver. E esse pouquinho de cada que a gente busca é aquilo que dialoga com a gente. Então a gente procura resgatar essa questão da oralidade, mas na sua profundidade. Não é só decorar uma história, é sentir a história e fazer com que o outro sinta essa história. Estamos também com alguns projetos futuros aí, inclusive um é de um local mesmo de estudo nosso, para a gente estudar essa troca de saberes que a gente já falou aqui, da gente estudar também música. Lá na minha casa tem um quartinho que eu estou construindo um estúdio lá, a duras penas. É difícil de fazer, mas a gente está firme e forte, é o Mocofava. Já está batizado, ele só não está em funcionamento, mas já está batizado. E é um espaço também que a gente quer não só trocarmos com a gente, né, mas ser um espaço de estudo mesmo, de levar pessoas interessantes para dar cursos, né, um espaço para dar curso não só para a gente, mas para os nossos amigos também que estão envolvidos com a música, outras companhias também. A gente faz muito essa ligação com companhias, né? A Companhia Mapinguari, por exemplo, que é aqui de Itaquera. Daqui de Itaquera, o Carlos Godoy. Ele é forte com a gente, companheiraço mesmo, ajudando bastante a gente. E também temos algumas propostas. Acabei de vir do festival, recebemos uma proposta de ir em janeiro passar uma temporada lá na Argentina. Um projeto dentro de um trem, que um argentino ele faz um projeto dentro de um trem, ele tem dentro de um trem, tem 70 lugares, um vagão, e aí ele conta histórias e queria que a gente, como tem a ver com as bagagens, tem tudo a ver com a gente ir pra lá, né? Então ele ficou super interessado, a gente vai ver se a gente também consegue patrocínio, porque é uma coisa um pouco difícil, né? Porque ainda parece que não, mas cultura ainda é um palavrão aqui pra gente, né? Quando eu digo palavrão, é uma palavra estranha mesmo, né? As pessoas acham que tem pouca compreensão do que vem a ser cultura. Eu acho que isso de forma geral, não só na contação de história, não só acho que na arte, na cultura no geral, né? É porque muitas pessoas acabam até perguntando, você conta história, mas você trabalha do quê? Você toca, mas você trabalha do quê? Não acredita que isso seja um trabalho, né? E sim um hobby, diversão. E isso é nosso trabalho, a gente vive disso, tanto que a gente hoje temos uma empresa, né? Que é Malas Portas, se tornou uma empresa de atividades culturais e educativas, né? Com esse cunho mesmo dessa pesquisa mesmo, como pode a educação junto com a arte se transformar coisas, né? Do saber, né? Do saber. A gente conseguir ensinar através da arte, da nossa cultura, coisas que as pessoas acabam esquecendo. E a transformação é tão grande que até o nosso companheiro aqui, ó, já está contando história, já tá, né? Quanto muda isso, né? Quanto a gente isso é muito novo, eu contar história. Mas tá legal. É o futuro, tá bem próximo mesmo. E aí a gente tá com uma outra proposta também de fazer uma turnê, né? A gente
está se empenhando bastante nisso para a gente conseguir fazer uma turnezinha aí com nossos espetáculos. Vamos ver. É mais ou menos isso. No futuro é promissor. Já tá no Cosmo, jogamos. A Companhia Malas Portam agradece aí a oportunidade e o compartilhar do saber aí com Itaquera na Cena. E aí a gente queria, na verdade, também colocar os nossos contatos também, falar um pouquinho para vocês poderem conhecer o nosso trabalho. Né? Acesse o site. Valeu, galera. Obrigado Obrigado mesmo. pela... Eu acho que é muito orgulho, né, fazer parte disso, porque eu, o Jamelão, o Beto, a Aurora, nós somos daqui, nós somos meu pai, nós somos aqui de Itaquera, então fazer parte disso, de um projeto tão grandioso como Itaquera na Cena, eu acho que é um orgulho demais a gente saber que a cultura chegou aqui e ela está cada vez mais forte, né? Tá crescendo aqui, tá crescendo. É isso. Então, Valeu. nosso site é... Entra no site se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, malasportam.com.br, tem os links lá para as redes sociais. É o Facebook, temos o nosso canal do YouTube. E é isso. Vamos pra loucura. Vamos pra loucura. Vamos pra loucura.